Fala galera, e aí, Alfaia, e todo mundo, né? Mais especificamente o Alfaia, porque ele pediu essas questões, essa do Mega 1 e algumas da lista de velocidade média. Então eu tô aqui gravando, tá? Se tiver um barulhinho aí é o ventilador, tá bem quente. Então, vamos lá. Questão 2 do Mega 1. Como eu não consigo pegar a imagem, então eu vou ler aqui com vocês e aí a gente vai resolvendo junto, né? Já que vocês têm o Mega aí, às vezes fica mais fácil. Então, sabendo que um ano-luz, então, vamos lá, um ano-luz aqui é a distância percorrida pela luz em um ano, calcule a ordem de grandeza dessa distância. Então, eu quero saber realmente qual é a distância que a luz vai percorrer, ok? Dado que a velocidade da luz no vácuo, vou botar aqui velocidade da luz, é de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Beleza. Então vamos lá, eu preciso calcular a distância. Para calcular essa distância, o Alfaia pediu uma forma mais rápida, né? Essa questão, infelizmente, não tem um jeito muito rápido, não. Tá? É conta. Porque vamos lá, se eu quero saber a distância que a luz percorre ao longo de um ano, e eu tenho aqui a velocidade da luz em quilômetros por segundo, eu preciso saber quantos segundos em um ano, né? Então, porque aí se eu souber quantos segundos tem um ano, usando a fórmula de velocidade média, velocidade média ΔS sobre ΔT, logo o ΔS será velocidade vezes o tempo, ok? Então, quantos segundos tem um ano? Ora, um ano é formado por 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Se eu multiplicar todos esses valores, é como se fosse várias regras de 3. Né? Se um ano tem 365 dias, e um dia tem 24 horas, e uma hora tem 60 minutos, e um minuto tem 60 segundos. Então, no final, eu preciso ir multiplicando esses valores. Né? Então, vai ser 365, 1, né, vezes 365 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. E o meu resultado aqui vai estar em segundos. Vai ser um valor bem grande, né? Aí, vocês aí que vão fazer Enem, boa sorte, calculem. É bom treinar fazer essas contas, tá? Vão ser contas grandes. Um jeito mais rápido é, por exemplo, tá? Vou diminuir aqui, depois eu uso qualquer coisa. Deixa eu fechar, qualquer coisa eu abro. Um jeito mais rápido é saber o seguinte: vão sobrar dois zeros aqui no final, que são esses daqui, certo? Então eu posso sumir com esses dois zeros. Aí eu posso fazer 6 vezes 6, já posso diminuir uma conta aqui, 36. E aí de resto, gente, aqui não tem muito como fugir não, tá? Então, deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Então aí de resto não tem muito o que fazer, ok? Então 365 dias vezes 24 horas, pega a resposta disso e multiplica por 36. Vou fazer isso normalmente, tá? Vou fazer a conta normal, só para a gente ver. Então 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60, só para fazer a conta certa. Dá esse valor aqui. Esses dois são os dois zeros que eu falei que ia sobrar. Então vamos botar aqui esse valor.
é 31536000. Deixa eu só sumir com aqueles dois ali, ficaram muito longe. Pronto. É isso aqui de segundos. 31.536.000 segundos. Ok? Beleza. Aí eu quero saber então a distância que a luz percorre. Então eu vou ter que pegar este valor aí e multiplicar por 300 mil. Aí 300 mil eu posso escrever como 1, 2, 3, 4, 5. 5. Deixa eu só ver o que é a ordem de grandeza dessa distância. Bom, se eu quero a ordem de grandeza, as respostas estão dadas em metros. É importante ver isso. Então, deixa eu até afastar isso daqui. Como as respostas estão em metros, a gente precisa adicionar ou transformar isso aqui para metro, sumindo com o K. Então, se é quilômetro, vira apenas metro com 1000 valores a mais aqui. Então, a velocidade vai ser 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a oitava metros por segundo, vezes tempo, né? Tempo. Só que esse tempo está um valor muito grande, tá? A gente não precisa fazer uma conta com esse valor, a gente pode fazer uma aproximação. Professor, qual é uma boa aproximação? Cara, depende muito da questão, né? Por exemplo, aqui ele não está te dando o valor exato se vocês olharem as alternativas. Ele quer a ordem de grandeza, a gente já vai falar sobre esse conceito, tá? Mas então, de certa forma, olha só, eu vou escrever, a vírgula está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,1 vezes 10 a sétima segundos, está ótimo. Se você quisesse botar 3,2 também, não importa muito, porque é uma aproximação, tá? A questão, quando a gente olha com valores tão extensos assim, em geral pede uma aproximação. Então isso vai ficar 9,3, segundo vai embora com segundo, 10 a oitava vezes 10 a sétima, 10 a 15 metros. Beleza, o que ele quer dizer com ordem de grandeza, professor? Ordem de grandeza significa... tem uma regrinha na física, tá? Meio específica, que é o seguinte: ordem de grandeza. Ordem de grandeza. Se eu tenho um número em notação científica, então em notação científica, o que é um número? Deixa eu escrever, né? Em notação científica, o que é um número em notação científica? É um número A. Esse número A está entre 1 e 10, e um número B que pertence aos inteiros, e ele tem que estar nesse formato aqui, ó, A vezes 10 elevado a B. Então toda vez que eu tenho um número neste formato aqui, eu tenho um número em notação científica. O A, ele tem que estar entre 1 e 10, né, 1 e 9,999, então ele pode ser 1, ele não pode ser meio, não pode ser 0,75, ele tem que ser de 1 para cima e tem que ser menor que 10, tá? E o B, ele tem que pertencer aos inteiros, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para o número que a gente alcançou aqui, ó, eu tenho o A entre 1 e 10 vezes 10 elevado a um número inteiro. Então esse número está em notação científica. Então toda vez que eu tenho um número em notação científica, a ordem de grandeza é a seguinte: a ordem de grandeza é a seguinte, tá?
B quando A, é uma regrinha meio chatinha, tá? For menor que raiz de 10. Que, professor? Então olha só, vamos ver aqui. Deixa eu ver se essa calculadora tem raiz. Acho que tem. Ou não, é só basic. Visível. Eita. Não, pera aí. Eu acho que não tem. Então deixa eu pegar a minha calculadora científica aqui, tá? Raiz de 10, se eu botar na calculadora, é 3,16. Então é aproximadamente 3,16, 22,77 e por aí vai. Tá? Um conceitozinho físico. Então, de novo, quando a ordem de grandeza, quando o A da notação científica aqui for menor que 10, a ordem de grandeza será B. Tá? É o caso daqui da nossa questão? Não, na nossa questão, o A é maior do que 3,162277. Então, quando eu tenho um número que é maior que raiz de 10, uma coisa que é pouco cobrada, tá? Por isso que eu não falei com vocês, gente. Muito específico isso aqui. Vai ser B mais 1 quando A for maior do que raiz de 10. Aqui é menor ou igual, tá? Quando A for maior que raiz de 10, a ordem de grandeza vai ser B mais 1. Então, se a gente voltar para a questão, a gente até poderia ficar tentado a marcar 15, só que eles nem dão essa opção. Eles não foram sacanas, né? Eles não dão essa opção. A opção correta é a alternativa C. A ordem de grandeza é 10 elevado a 16, seguindo o que a gente propôs aqui. Quando o valor que acompanha, né, o A da notação científica é maior do que 10, que é o caso, a ordem de grandeza será B mais 1. Como a ordem de grandeza, então, aqui seria 15, 15 mais 1, 16. Tá? Um pouquinho confuso, sei, mas, de novo, é uma coisa bem específica da física e como você tem que ter esse valor de raiz de 10, né, ele provavelmente teria que te dar numa prova de Enem, se fosse cobrar, eu acho difícil cair. Ok? Vamos seguindo. Só espero que não trave. Programa. Travou. Programa não. A gente abre de novo. Vamos lá. Para não precisar cortar o vídeo, né? Dúvidas aqui. Vamos lá. Questão 1, agora da lista de velocidade média 1. Tá? Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro normalmente é realizada com a velocidade média de 60 km por hora e tem a duração de 3 horas entre suas respectivas rodoviárias. Uma estudante fez essa viagem de ônibus e relatou que após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Depois disso, a pista foi liberada e o ônibus seguiu sua viagem. Mas, devido ao engarrafamento na estrada da cidade do Rio de Janeiro até a rodoviária, a estudante demorou mais 2 horas. Qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pelo estudante? Beleza, então olha só. Vamos fazer um desenho da movimentação aqui, só para a gente fazer a divisão dos movimentos, tá? Então aqui, vamos lá. Então a viagem é de Juiz de Fora até o Rio. E aí, ó, vou botar aqui, ó, o normal. Eu aumentei o zoom. O normal é o que? É ter velocidade média 60 km por hora e demorar 3 horas.
Ok, esse é o normal. Vou até puxar esse normal aqui um pouquinho mais para baixo. Para a gente... Não, vou botar... Opa, calma. Vou botar aqui mais para cima, para a gente ficar sempre com essa comparação. Tem duração de 3 horas, uma estudante fez essa viagem de ônibus e relatou que após 2 horas do início da viagem, então em algum ponto, sei lá, aqui, 2 horas estava tudo ocorrendo normalmente, provavelmente ela já tinha passado da metade da viagem, já que antes, né, demora 3 horas. Então após 2 horas, então o delta T desse primeiro pedaço aqui, 2 horas. Então, após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Então, parado 30 minutos. Depois disso, a pista foi liberada e o ônibus seguiu a viagem. Mas, devido ao engarrafamento na entrada da cidade do Rio de Janeiro até a rodoviária, a estudante demorou mais 2 horas. Então, delta T2 é igual a 2 horas. Qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pelo estudante? Então, no final, o que eu quero? A velocidade média total da viagem. E ela sempre é a distância total percorrida sobre o tempo total que eu demorei. Ora, qual foi o tempo total de viagem? 2 horas, mais a meia hora de parada, que a gente tem que contar, mais 2 horas. Então, esse valorzinho aqui eu já tenho. Ótimo. Então, qual que é a minha treta aqui? Achar a distância que eu percorri. No primeiro pedaço, ela estava fazendo a viagem normalmente. Se era normalmente, o nosso normal é que a velocidade média aqui nesse primeiro pedaço continuasse sendo 60 km por hora. Então, trecho 1. No trecho 1, eu tenho ΔS que eu quero descobrir, e ele vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Já troquei a fórmula direto, igual a gente fez aqui. Ok? Bom, tem velocidade 1 e tempo 1. Então vamos lá. O delta S1 vai ser o quê? 60 vezes 2 horas. Isso vai dar 120 quilômetros. Ok? Então 120 quilômetros é o meu delta S aqui nesse pedaço. Eu não vou mexer, só vou escrever aqui embaixo de roxo. Delta S1, 120 quilômetros. Pô, beleza, professor, mas em nenhum momento ele falou qual que era a distância total da viagem. Pois é, só que aí é que vem o normal, né? Porque no normal, eu sei que a velocidade média é 60, que ele percorre a distância total em 3 horas. Ora, então qual que vai ser a distância total? 180 quilômetros. Ora, se é 180 quilômetros no total e eu já percorri 120, o meu delta S2 será de 60 quilômetros. Então, é isso que eu quero aqui. Eu quero saber a velocidade média total, que é delta S1 mais delta S2, que agora nós sabemos, sobre delta T1 mais delta T na parada mais delta T2, para saber a velocidade média na viagem relatada. Então, a velocidade média total vai ser 180 sobre delta T1 é 2 horas, mais o tempo de parada é meia hora. Temos que escrever em função das horas aqui, né?
mais ΔT2, que também é 2 horas. Então isso vai ser 180 dividido por 4,5. Isso vai dar 40? 180 por 9 seria 20. Então 180 pela metade, isso aí, 40 quilômetros por hora. Letra D de dado. Ok? Seguindo. Questão 2. Além dos 2 gols que protagonizou, dos 2 gols da vitória da França sobre a Argentina por 4-3, o camisa 10 francês, né, o Mbappé, protagonizou uma arrancada incrível ainda no primeiro tempo da partida disputada na Arena Kazan, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2018. Mbappé percorreu 64 metros do gramado com uma velocidade média de 38 km por hora. O lance culminou em um pênalti a favor da seleção europeia, convertido por Griezmann. Uma comparação com o Usain Bolt foi feita em relação ao atual recorde mundial da prova dos 100 metros rasos em 2009. O Usain Bolt atingiu a marca de 9,58 segundos de tempo de prova. O tempo de prova dos 100 metros rasos, caso um atleta mantivesse uma velocidade média igual a de Mbappé, nesse famoso episódio da Copa, seria... Então, vamos lá, ele deu várias informações, né? No final, o que ele quer? O tempo do Mbappé nos 100 metros rasos, caso ele mantivesse essa velocidade de 38 km por hora. Então, basicamente, é isso que ele está querendo. O tempo de prova nos 100 metros rasos, caso um atleta mantivesse uma velocidade média igual a do Mbappé. Beleza? Então, vamos nessa. Para eu calcular o tempo do Mbappé, o tempo vai ser a distância que ele percorre sobre a velocidade média, né? Só trocando os valores aqui de lugar. Então pega aqui, passa o V para baixo, passa o ΔT para cima, eu vou ter essa configuração aqui. Aí vamos lá. Então o Mbappé deveria percorrer 100 metros, só que aí a velocidade dele é 38 km por hora. O que a gente faz com algo em km por hora? A gente divide por 3,6 para transformar em metros por segundo. Então, só fazendo essa divisão, professor, você não precisa botar o valor? Não, ainda não. Então, o que eu vou ter? 100 vezes, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí, pego os 2 zeros emprestados, eu vou ter 360 dividido por 38. Daria para dar uma simplificada, mas já vamos fazer direto essa conta. Dá por 9, né? Seria 380 menos 38, né? Por 9. 380 menos 38, 342. Com 2 é 350, isso aí. Sobra 8. Sobra 1. Vem 0, vírgula. Bom, dá por 5. 5 vezes 8, 40. Vai 4. Não, passa, 5 passa, né? Então, 4. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 3, 12. Com 3, 15. Desce um 8. Desce aqui um 2. Vem 0, só para eu ter um valor mais precisozinho ali. Apesar de que nas ordens de grandeza que ele pede aqui, tá tudo na primeira casa, tá? Então, por exemplo, não é igual. O
recorde é 9,58, ele está fazendo em 9,4. Eu já poderia até marcar que é 0,1 segundo a menos, né? Mas só, né, para título de curiosidade, 280 dá por 6, 7, 8 passa, né? 8 passa, então seria 7. Então, 7 vezes 8 é 56, vai 5, 7 vezes 3, 21, com 5, 26. E assim, tá ótimo, né? Então, 9,47 é o tempo do Mbappé, que é 0,1 segundo, ou no caso, velocidade média. Isso. Então o tempo dele não. O tempo de prova de 100 metros rasos, caso um atleta mantivesse uma velocidade média igual ao do Mbappé, nesse famoso episódio, é de 0,1 segundos a menos. Ou seja, ele bateria realmente o recorde mundial. Né? Ele percorreu 64 metros assim. Se ele percorresse os últimos 36, o que é muito difícil, né? Ele bateria o recorde mundial. Ok? Então, beleza. Essa é a questão 2. Questão 3 eu fiz para Emily, né? Questão 4. O avião identificado na figura voa horizontalmente para a esquerda, da esquerda para a direita, perdão. Então, ele está voando para lá. O indivíduo no solo observa um ponto vermelho na ponta da hélice. Qual a melhor figura que representa a trajetória de tal ponto em relação ao observador externo? Bom, então olha só. Se eu estivesse vendo totalmente de frente à hélice, eu veria isso aqui. Tá? Eu veria um círculozinho perfeito. Certo? Então isso é se eu estivesse vendo totalmente de frente. O problema é que eu não estou vendo de frente, eu estou vendo do chão. Então, na verdade, eu estou vendo isso acontecendo enquanto ele anda. Estou vendo isso acontecendo enquanto ele anda, certo? Então, é como se eu estivesse vendo uma espiral. Vamos supor então que é daqui para cá, aí junta, vem para cá, aí vem para cá, Então, mais ou menos tentando representar, né? Eu veria a hélice girando e andando para frente ao mesmo tempo, pelo meu referencial do solo. Por isso a letra B. Beleza? Se você estivesse vendo totalmente de frente, seria a letra D. Mas você não está vendo totalmente de frente, você não está voando junto com o avião, você está vendo de baixo. A 7 eu fiz, a 9 eu fiz, a 10 eu já fiz para Emily, está no vídeo dela. Wi-Fi, caso você queira ver, se você continuar tendo dúvida, você me fala. Mas eu fiz explicadinho lá no vídeo que eu enviei para ela. Ok? Então é isso. Até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.